Vamos lá. Bem, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Aqui é mais uma Marcela Convida. Hoje eu tenho a honra de receber como convidada a Ângela Brolio, que é historiadora, né? Foi lá que a gente se conheceu, na faculdade de História que a gente se Oi. conheceu. Mas depois ela fez técnico em enfermagem. Eu coloquei enfermeiro lá, gente, mas tem diferença entre o auxiliar, o técnico e a enfermagem. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E o tema de hoje é muito importante, porque a gente vai continuar falando de saúde e o tema é como a enfermagem é importante para toda a sociedade, né? Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com o seu aceite em participar do projeto. É muito gostoso rever as pessoas lá do passado, né, aqui presentes na nossa vida, mesmo que distantes, a gente continua aí próximas, né, com as mesmas ideias. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode falar? Claro, fique à vontade. Meu nome é Ângela. Quando eu fui fazer o curso de História, eu já era auxiliar e daí eu decidi fazer História. Eu me sinto mais segura num hospital do que dando aula. Ser professor não é fácil, Não, não é a última escolha, que nem aquele cara lá falou. Exige muito da gente. E eu me senti mais segura dentro do hospital, trabalhando como técnica. Mas eu cheguei a dar plantão e dar aula ao mesmo tempo durante muito tempo, como categoria O. nossa, pesadão, hein? E Ah, são mas dois foi muito lugares que eu legal. sempre digo que hospital, se você quer conhecer a sociedade, você tem que estar no hospital ou numa escola. Você esteve nos dois, né? Foi. É conhecer a sociedade como a palma da mão, né? Foi. É bem. Muitas. Nossa, você falou tudo. É a mesma estrutura, né? Sim, Ah, a mesma estrutura de vigilância necessária para ser mantida uma mínima ordem, um nível de respeito. E também a gente somos miseráveis, né? Somos dignos de compaixão. A gente precisa aprender e a gente precisa ser cuidado. sim, E é o essencial da vida, né? E quando você vai de branco dar aula, você fala assim, meu, precisa de um anestesista nessa classe aqui para sossegar esse povo. Daí, quando você vai trabalhar, vai cuidar do povo, daí você pensa, putz, eu precisava ensinar, eu tenho uma informação para passar, um conhecimento para passar para essa paciente. E às vezes não dá tempo. O que dá tempo é só do cuidado, o que você consegue é muito pouco tempo. E essa era uma necessidade da escola, entendeu? sim. Que Não a é o gente lugar, dá conta de tudo, né? não E, dá. e, e assim, né? Eu fico me perguntando como é que você fez, né? Essa escolha por ir para a história, você era auxiliar, depois você escolheu ir para a história, e depois você falou, não é isso realmente que eu quero para minha vida, ou agora, nesse momento, porque as profissões elas estão aí, né? Você tem informação e você pode voltar para a sala de aula a hora que você quiser para dar aula de história, mas se você se sente mais segura. Mas por que você escolheu a história primeiro, né? Como faculdade, e depois você voltou para o hospital? O meu pai era antiquário, ele tinha um antiquário em Campinas, restaurador bom. E eu associei o curso de história ao conhecimento que eu tinha adquirido trabalhando com eles. Nada a ver, direto eu tomei toco de professora lá, tipo, não, não é isso, para. Em compensação, pessoalmente falando, fazer a graduação de história mexeu muito comigo, me transformou, né? Porque, na verdade, tudo é inventado, né, cara? A gente vai valorizar aquilo que ou nos é permitido, né? Como Exatamente. identidade. E descobrir isso foi muito chocante. E o que eu descobri, o que eu aprendi, né? Qual é a minha função como historiadora? Hoje eu não dou aula,
mas a gente desnaturalizar qualquer e toda ação que acontece no nosso cotidiano. Valorizar o que é justo e belo, né? E a gente sentir que o que não é legal, o que não é justo, isso pode ser transformado. Sim. E a gente está tão acostumado com esses comportamentos naturalizados, como preconceitos, como vivências, né, como formas de tratamento realmente, né? A gente muitas vezes está acostumado a ver alguém destratar alguém na rua e acha aquilo normal, né? Quando a gente sabe que isso não é um comportamento construído, que nós vivemos numa sociedade que o tempo todo tem que ali se reformar realmente, né? Ela tem que se restaurar, tem que fazer essa eterna reconstrução, e é muito interessante como você conseguiu unir a área da saúde com a área da educação de formas que às vezes a gente nem imagina, né? Que possa ter te tocado. Ter aprendido história, ter feito a faculdade te disse que você poderia contribuir ainda mais para uma outra área da, da, da sociedade, daquilo que é público, né? Porque você trabalha no hospital público, né? Hoje em dia. Sim, você falou tudo. Desnaturalizar o maltrato, maltrato mesmo, porque o que eu entendo como civilidade, né? E tem até uma antropóloga, eu não, nossa, eu devia ter pesquisado o nome dela antes de falar. Ela fala que para ela, dentro no trabalho dela, a ideia de civilidade não é a escrita, não é a polis em si, é o cuidado. Porque um animal, quando quebra uma perna, você sacrifica. E nos achados dela, assim, você vê ossos fêmur consolidado. E pessoas que viveram muitos anos com aquele fêmur consolidado. Olha que lindo. Alguém carregou essa pessoa. Alguém cuidou dessa pessoa. Entendeu? Exatamente, porque ela seria incapaz de cuidar de si própria naquele momento, né? Uhum. E outras enfermidades, tipo assim, alguém falou, putz, essa planta, ela cura. Esse cuidado, esse jeito de falar, esse jeito de abordar, ele melhora, né, a vida de alguém. E Exatamente. a gente acaba aprendendo que saúde não é ser o puro suco, maratonista. Não, é você aprender a viver dentro da limitação do seu corpo, da sua cabeça, e você ter com quem contar, né? Para mim, a enfermagem é bem isso. É muito legal. É uma área que muitas pessoas acham, médico frustrado, né? Eu já ouvi isso em inúmeros lugares e de inúmeras pessoas, infelizmente. A minha prima está aqui, ela fez auxiliar de enfermagem e ela provavelmente confirmaria essa conversa, porque muitas pessoas que vão para a faculdade de enfermagem, às vezes são vítimas dessa fala, né? Ah, não conseguiu prestar medicina, não conseguiu passar em medicina, foi lá e virou enfermeiro, ou virou técnico em enfermagem. Quando, muito pelo contrário, gente, cada profissão tem a sua importância e a sua relevância. Se você não tem um médico ali dentro daquele posto de saúde, ou naquele momento, quem é que vai fazer o atendimento? Um auxiliar, um técnico, ele não abandona o paciente ali, abandona. Não. O que eu sinto nas instituições que eu já trabalhei, que eu trabalhei em várias já faz um tempinho já que eu tô, eu nunca senti, o enfermeiro ou é o médico frustrado. A faculdade de medicina ela é difícil para entrar. Sim, demais. Eu acredito que você forme uma pessoa desde criança, talvez, em certos ambientes, para poder frequentar aquele lugar. E uma faculdade de enfermagem ela é mais tranquila de entrar, ela é super fácil. Tanto é que a gente tem cursos com custo, com valores mais em conta, que dá para a menina, para o cara pagar. Mas são cuidados diferentes. Quando você é médico, você cuida da pessoa, né? Mas você tem um recorte específico, que é Sim, aquela mazela. E é uma ciência diferente. Já quando você se forma enfermeiro, que seria o meu chefe, né? Ele já vai ter condições de gestar o cuidado. E gestar um hospital também. E é um cuidado mais pleno, mais total.
É bem Sim. diferente uma profissão da outra e eu não sinto frustração. É muito. São profissões distintas que caminham juntas. E são de interdependência, né? A gente não consegue dizer que um hospital funcionaria hoje, por exemplo, sem um auxiliar ou sem um técnico, ou sem uma pessoa da limpeza, ou sem uma pessoa que vai puxar a maca. Todas as profissões são importantes, né? Isso eu sempre tenho tratado aqui no Marcela Convida, porque realmente é para valorizar toda e qualquer profissão, né? A pessoa pode ter escolhido ou ter sido escolhida pela vida em algumas situações para ir para determinadas profissões, mas isso não descaracteriza e não desabona a importância dela, né? A relevância dela. E é importante que as pessoas entendam isso, né? Cada vez mais. E em relação ao cuidado, você pega uma sociedade que tem que respeita o seu curandeiro, o seu curador, você vê que é um outro nível, né, de civilidade. Vamos falar disso, né? Quando o cientista, né, da ciência do cuidado também, ele é ouvido dentro do seu conhecimento. E o médico também, ele é ouvido. Nessa fase que a gente está passando, por exemplo, pessoas que não sabem nem dosar uma dipirona de gotas, falar de medicação pesada, de propor, né, o uso desse tal medicamento, e as pessoas acreditarem nisso. Não. É muito grave, né? É muito Muito. grave. Porque a gente aí você vai vendo, né, essa desclassificação, não como de mais importante ou menos importante, mas de ter o conhecimento e ser questionado sobre esse conhecimento. Nós, enquanto professores de história, somos questionados todos os dias sobre aquilo que ensinamos, né? Você quase perdeu sua profissão, você tá ligada? Praticamente Ai, isso, né? É ai, que praticamente vergonha, eu meu já fico Deus. pensando no lado B, o que eu vou fazer um dia, assim, né? Algum governo decidir acabar com a profissão de professor ou de professor de história, né? Vamos pensar. Mas as pessoas se sentem todos os dias no direito de desqualificar aquilo que você sabe, de colocar isso de escanteio, porque aquilo que ela ouviu falado, que aquilo que ela leu numa fake news é mais importante ou relevante. E eu acredito que vocês na área da saúde também passem por isso diariamente, né? Fake news, né? É só uma gripezinha. É, Mulher dói mesmo, gravidez não é doença. Não vai dar nada. Vamos aglomerar. não tem problema, né? Não tem problema. E assim, a sua oportunidade de lugar de fala é muito importante. Para falar de saúde, é só com o profissional da saúde. Você vai no Sim, médico, você conversa com o enfermeiro. Não é por WhatsApp, não é receita de Facebook, não é legal. E quando você vê os caras pica da galáxia preocupado com baralho, sabe, usando as máscaras fodidas, assim, você vai ver que não é só uma gripezinha. E deve ter um não. outro tratamento. E parece que quando era lá fora, as coisas eram mais problemáticas, né? Quanto à Covid. Elas eram mais doloridas. A dor do outro lá da Itália, a dor do outro lá na França, a dor do outro na Espanha, ela era maior do que a dor do brasileiro, né? Parece que isso foi ficando tão normalizado, tão banalizado, que a gente tem hoje mais de 150 mil mortos no país, contabilizados e confirmados. A gente nem está falando dos números reais, porque a gente não vai chegar a esse número real, infelizmente, porque não tem testagem absoluta, a gente não tem confirmações concretas, né? E ainda assim a gente vê gente minimizando uma doença tão grave como essas, que tem deixado a maioria da população trancada dentro de casa, né? Não é só pelo Covid, mas a gente é como se fosse fictício, né? Você está vendo
Não, lá na China, lá na Espanha, nossa, coitado de todo mundo, entendeu? É como se fosse distante, como se você estivesse assistindo um filme. E quando chega ou perto, só que assim, não é aquele perto em mim, é aquele perto no meu vizinho, não dá nada. Eu acho que isso é uma questão de afeto também, né? De como que você consegue, como você cuida do seu próximo. Eu vou lá, Sim. eu vou no bar, eu já tive Covid, já me sinto mais segura para frequentar um bar, para tá. Sua avó não, colega. Você vai lá, você pega na maçã, você passa a mão no nariz, você pega na maçaneta, outra pessoa vai pegar nessa maçaneta. Nem todos têm habilidade ou adquiriram o conhecimento de passar o álcool, fazer higienização, Ou tem entendeu? condições financeiras para fazer tudo isso, né? A gente tem que Também. pensar sobre tudo isso também, né? E não sou eu agora, é o outro. E o outro não é, tipo assim, eu tive a minha passagem pelo Covid, foi tranquilo, né? Só fiquei com muito medo. Mas e quem convive comigo? É o É o outro. medo, né? Essa, essa fase, vou falar para você, provou muita coisa, mostrou muita coisa de quem é quem. Sim. Ao mesmo tempo, na instituição, foi muito legal de ver. Eu vou fazer uma comparação. Transformers, tipo Bumblebee. Você vê aquele fusquinha andando, né? Pá, de repente apareceu o perigo, assim, pá, vira um monstro. Todo mundo se organizando, afastando as pessoas de grupo de risco. O medo da minha amiga morrer, da minha amiga ficar doente, porque ninguém sabia como ia se comportar o Covid. Cada corpo reage de um jeito, né? Então, foi muito bonito de ver a movimentação. Não, toda vez que mudava o protocolo das instituições maiores, né, que tem como a ciência como diretriz, a instituição se adequava de um dia para o outro e o pessoal se adequava rapidão. Fomos ouvidas em questão de EPI, foi fornecido, foi questionado porque é caro. Isso foi muito bonito de ver, Marcela. Eu acho que eu não ia ver isso em outro lugar. Não, provavelmente porque a gente não faz ideia. A gente está em outras áreas, tem vivido a pandemia de uma outra forma. E essa questão da realidade de outras pessoas e do contato com essas mudanças que são tão necessárias, que são tão importantes, né? Do contato, da forma do IPI. A gente da escola, por exemplo, estou na gestão agora da escola. Eu, por exemplo, a gente ficou em revezamento, não trabalhava mais do que 3 pessoas por dia, uma em cada canto, e acabou de usar um telefone, já higienizava e tal. Mas era isso basicamente, né? Que nós aprendemos assim. Agora, no hospital, vocês aprenderam de uma outra forma. Foi assim, acho que é a maior dos últimos 100 anos, né? A maior pandemia dos últimos 100 anos. E ela Foi. nos provou que não importa quanta tecnologia você tenha, ela ainda é pouca perto de um vírus tão letal quanto esse, né? Então, o Eu gosto, conhecimento científico, né? eu gosto de pensar, eu aprendi a pensar assim. Acho que a gente foi muito humilhado quando ser humano. E não foi uma gripezinha, teve gente querido que faleceu, teve gente querido que vai precisar de meses para se restabelecer, Sim. sabe? E tá com E sequela. sequelas. Eu ainda não sei, sabe? Eu ouço relatos, olha, eu não tô como eu era antes, de meninas assim, que trabalham comigo. Eu não me sinto como eu era antes. Mas a gente vive, não é nem esperança, porque se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando lá desencana de esperança, entendeu? Vamos na ação. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez e somos miseráveis, independente de qualquer coisa. E não é ruim ser miserável. Somos, a gente precisa de misericórdia. A gente precisa. A misericórdia vem de compaixão.
não de pobreza, não é pobreza. A gente Sim, precisa do cuidado. Agora, imagine se a gente não tivesse um SUS, esse esquemão, para cuidar, tipo assim, putz, eu tenho onde me internar, eu tenho quem cuide de mim. Não, não é seletivo, não. entendeu? Vai ser seletivo numa última situação, que seria, pô, quem vai pro tubo, Mas entendeu? eu acho que em poucos lugares aconteceram isso aqui no Brasil, né? Não sei, estou falando, estou chutando também, né? Em Limeira, eu sei que assim não chegou a 100% de ocupação das UTIs, mas chegou muito próximo. Então, é o que eu estou dizendo, também muito daquilo, né? A gente só descobre as verdades que querem nos mostrar, né? O que a mídia daqui noticiou é que não houve esse tipo de acontecimento, né? Mas não posso garantir também que não tenha havido essa escolha, infelizmente, né? Mas, se não teve 100% dos leitos de UTIs, meu, o povo estava pronto, Sim, sabe? Foi pensado no pior e por mais que a quarentena ela funcionou, porque imagine uma população inteira doente ao mesmo tempo. nossa, É, impossível. putz, eu tô orgulhosa de ver essa movimentação e não só pelo Covid, mas assim, no tratamento das mulheres, existe um ambiente para elas serem cuidadas, existe treinamento, técnicas, existe a ciência para cuidar da mulher. Eu falo isso desnaturalizando, porque a gente sabe, Marcela, que já teve um pensamento de produção em série de morte, cara. Isso é possível de acontecer. Sim, Então, infelizmente. né? Então, hoje a gente vive e a gente tem que manter essa conduta de, do cuidado sem olhar quem. A gente julga na nossa cabeça, é claro, mas a gente Hum, não condena. Vamos dar banho, vamos medicar, vamos seguir o protocolo que o médico mandou, porque aí não é uma ordem qualquer, é uma ordem embasada pela ciência, entendeu? Isso é muito legal. Desnaturalizando tudo, porque isso não é comum. Então, não é normal, não, não é normal. Isso não é. pode não acontecer, né? Então, vamos manter isso. Sim. E assim, eu queria saber de você também, né? E aí, gente, fica aberto para vocês perguntarem se vocês quiserem também no chat aí, né? Fiquem à vontade. Eu queria saber como é que foi a relação, né, de vocês descobrirem num dia que vocês estavam prestes a lidar com uma pandemia, com um vírus letal, assim, né, que matou milhares de pessoas no mundo todo. E como é que foi para você e para a equipe que você faz parte encarar isso logo de cara, né? Eu vou falar o meu pessoal. É, a gente já tinha passado pela H1N1 e não foi tranquilo. A gente teve pessoas queridas que ficaram doentes, pessoas importantes, mas dessa vez foi mais cruel, tanto pela pressão da mídia, né, que fala, olha lá na China, a gente sabia que ia chegar aqui, porque Sim. chega. Dá uma pesquisada depois no Google. A gente teve, o ano passado, 380 pessoas que morreram por ebola aqui no Brasil. Gente, é um vírus que a gente acha que está É, é, um, exterminado. é uma informação que eu peguei no Google, sabe? E aí? A gente não ficou sabendo. Não, É outro outro vírus modo, infernal, né? é outro contágio, é outro tratamento. Foi meio que endêmico lá num determinado estado. Mas eu imagino muito o povo da saúde daquela região, como cuidou disso, como trabalhou, como desenvolveu meios de contenção daquilo. Sim, E assim, eu fiquei muito nervosa mesmo quando começaram a aparecer os primeiros casos. Eu tive muito medo que minhas amigas morressem. Eu não gosto nem de lembrar disso, porque eu eu fiquei, imagino. né? Porque a Mas já gente, né, passou.
fica naquela ansiedade de não saber como reagir, né? Aí aqui perto de casa, viu? Tá difícil a obra. Peraí, deixa eu só dar uma fechadinha na porta. Foi. Tomara que ele pare agora, essa bateção. Mas eu acho que essa ansiedade deve ter batido não só em vocês da área de enfermagem, mas nos médicos, em todo mundo que trabalha nas equipes, né, da saúde. O Hudson observa aqui, né, um aluno nosso, que é bom saber, ouvir esse lado, né, lado de quem ficou na linha de frente, porque ele não imaginava o que vocês da saúde tiveram, o que vocês passaram por tudo isso, né, essa questão dos treinamentos, essa questão da ansiedade, porque na cabeça de quem não é da saúde, eles estão acostumados a trabalhar com questões problemáticas e graves e tudo, mas essa pandemia é o que você falou, né? Nos colocou numa situação de humilhação que a gente ficou exatamente sem saber o que fazer, né? Nós de fora, nós civis aqui, de outras áreas, e vocês da saúde também, né? Ficaram propensos a tudo isso, né? Peter Burke ou Mark Bloch? Quem? Então, que graça. A Danuta que está dizendo aqui, ó, que o historiador tem a função de lembrar que a humanidade quer esquecer. Já passamos por uma pandemia horrível como a gripe espanhola, que os historiadores podem ensinar, que ajudou o Brasil a desenvolver as Santa Casas. A Ângela... peraí. A Ângela tem a experiência dos dois lados, do cuidado intelectual e físico. Por mais que ela não esteja em sala de aula, uma vez historiadora, sempre historiadora. E que ela falou que adora encontrar você pelas ruas em Piracicaba e que você é capoeirista, né? Além de historiadora, além de técnica em enfermagem, é uma senhora, né? Capoeirista que deixa a gente babando com os vídeos dela lá, gente. É incrível, viu? E a Amanda, que é uma aluna nossa, está fazendo uma observação aqui, né? Que a mãe dela faz faculdade de enfermagem e está no último ano. E que está fazendo estágio, né? Só que o governo pediu para que esse estágio desse uma pausa, ao mesmo tempo que os estádios liberaram uma certa porcentagem de público e liberou outras coisas também. Ainda tem a questão da segurança, claro. Mas qual a sua opinião sobre isso, sendo uma profissional da saúde? Sobre terem interrompido os estágios, né? Dos técnicos ou dos próprios enfermeiros, no caso da mãe dela que está fazendo faculdade de enfermagem. Pode falar? Pode. É opinião própria. É uma pessoa que não está plenamente formada para ter contato com pacientes e com os procedimentos, mesmo que seja no administrativo, né? Porque o enfermeiro acadêmico, ele gere, né, um hospital, ele trabalha com papelada, não tem plena formação. Então, espera um pouquinho, tanto o técnico quanto o enfermeiro, espera um pouquinho, tá? Porque não é hora, deixa os ninjas lá, né? Vai passar. Logo ela vai ter oportunidade. Aproveita para ler, para estudar, tá? Para participar, né, de conversas como essa, né, de consultar mais bibliografias também, né, sobre o atual, né, questão. Mas eu também acho, pensando bem, acho que não seria nada seguro, né, para entrar alguém para fazer um estágio sem ter essa firmeza e essa formação completa ainda, né? Acho que seria algum tipo, oferecer mais risco para ela mesma ainda, né? Que tem questão de família, tem criança pequena. Eu sei porque eu sou tutora da Amanda, então acompanho ela mais de perto. Então, eu acho que, né, nesse caso, eu estou falando agora da minha opinião, mas eu compacto com o que a Ângela disse, né?
Tem o pessoal que está lá, está sendo treinado há algum tempo, então já conseguiu lidar com isso de uma outra forma. E não que não é nada simples e fácil, né? E que a gente queria que nunca mais acontecesse, mas não sabemos, né? Os vírus estão aí mutando todos os dias, a gente não sabe, infelizmente, quando vai ser a próxima pandemia, né? E do que será? Eu também não sei. Mas eu sei que eu tenho com quem contar. Eu sei que eu vi o pessoal treinado. Quando eu tenho certeza que eu me contaminei, não na instituição, foi fora, absoluta certeza. E não é uma coisa que se pega por partes. Ah, hoje eu vou pegar uma perna do. Que nem gravidez. Pegou, pegou. Entendeu? Né? Tá Você não ali. faz uma perna primeiro, ah, fazer outra perna. Não, é muito rápido. E eu acho que essa forma de suspender estágio é muito legal, porque você não precisa expor quem ainda não está plenamente treinado. A mesma coisa. Empresas que foram justas e afastaram profissionais que têm diabetes, pressão alta, já estão que estão dentro de uma linha de risco, Sim, né? E são eles que a gente tem que proteger, principalmente, né? principalmente. A gente sabe até de casos de pessoas que não tinham nenhuma doença pré-existente e também morreram, né? Então, o risco para quem tem essas doenças é ainda maior. E se a gente não tem essa certeza toda, a gente tem que realmente garantir que essas pessoas sejam protegidas, que elas sejam prioridades, né? Porque senão a gente vai banalizando o envelhecimento, vai banalizando os problemas de saúde das pessoas como se elas quisessem, né? Como se elas tivessem vou lá, fiquei doente porque eu quis, eu envelheci porque eu quis. Não, não é assim, né? A gente vive em sociedade, não tem essa, né? Isso é como se o mundo não pertence só para quem é bonito, branco, alto, magro, hétero, não. É para todo mundo. E olha, Marcelo, uma grande lição que eu vejo todo dia eu aprendo é que as possibilidades humanas são infinitas nos seus formatos, sabe? Nos seus formatos mesmo, incluindo cor, gênero, infinitas. E não são tão agradáveis, às vezes, o quanto a gente é acostumado a ver na mídia. Sim. Entendeu? A parada de Foucault mesmo. Vamos esconder, vamos deixar aqui o que não é agradável à vista, vamos viver numa ilusão. Vamos E formar uma bolinha, né? todo mundo é lindo. E não é. Até mesmo que nem dentro de certas, vou falar, né, militâncias, né? Eu sou feminista, eu gosto de andar pelo lado justo, escolhi os meus lados. Até existem muitas bolhas dentro dessas ideologias, Sim, entendeu? muitas. E o mais legal é você ter a oportunidade de ver, meu, é muito infinito de doença. Eu vejo que saúde plena é raro, sabe? Ensino médio completo é raro, é raro. Profissão, na hora de você anotar, é raro. Dona de casa, união estável ou casada, que seria uma estrutura para você criar um filho, né? Não tradicional, independente, mas qualquer uma. É difícil quem se reconheça dentro de uma determinada etnia, com orgulho, sabe? Muitas vezes não sabe, não consegue se identificar, não aprendeu, porque isso fortalece, né, o indivíduo. Olha, eu pertenço a tal grupo. É muito difícil. Por isso que eu falo que essas bolhas que a gente forma dentro das militâncias é muito perigoso e muito seletista também. Né? Sim, demais, demais. E muita gente que nunca tinha pisado no SUS teve que pisar agora na Covid, né? E valorizar aquilo que sempre criticou, né? Eu acho isso bem interessante. Isso junta com a pergunta, né, que a Amanda também faz. Eu não sei se você acompanha a série sobre pressão que passa na Globo. Eu não É tenho uma série. TV. Oi?
Eu não tenho TV. Ah, você nem assiste TV? Não, eu vou procurar. Depois você dá uma procurada. É uma série que se passa no Hospital Público do Rio de Janeiro. E a situação é caótica. Falta equipamento, falta equipe, falta respeito, falta tudo. Tudo que você imaginar assim, falta dentro daquele hospital e daquela situação. E aí ela pergunta, né, se essa é mesmo a realidade de muitos hospitais na vida real, né? Se não está sendo só retratado lá na ficção. Pode falar? Pode. É muita gente para atender. Eu nunca trabalhei, eu trabalho num pronto-socorro, né, num sistema de urgência e emergência, mas é extremamente bem organizado. Mas, assim, é muito cansativo. De vez em quando, Piracicaba inteira resolve aparecer lá. E aí, mas... Cai Piracicaba inteira num hospital só. E daí você tem, nossa, é complicado. E às vezes eu tô com o saco na lua também de cansada. Daí eu conto com a minha companheira que, tá fazendo errado, acorda, entendeu? A gente conta um com o outro. Segurando do outro, né? E a gente conta com ética também. Isso não pode sair, né? Do justo e do bom. O meu verniz, o lustro que eu dou para a minha profissão, né? Não é romantizando, mas é da dignidade. Se eu posso, olha o meu poder agora, eu posso oferecer uma dignidade para essa pessoa, né? Assim como quando eu fui parir, também me dignificaram, fui bem tratada, não sofri as dores naturais do parto, mas eu tive quem me apoiou. E isso a gente consegue, essa cultura a gente consegue manter, e muito bem. Agora, a gente tem uma boa administração. Eu acredito que esse TEDEL aí, que esse Sob Pressão mostra, possa ser talvez de hospitais que precisam passar por uma reestruturação, não sei, porque eu desloquei meu braço, eu fui num pronto-socorro, numa urgência de uma outra cidade. Eu saí de lá emocionada. Assim, o hospital estava lotado, era gente com pressão alta, com amputação, enfim, troca de plantão. E eu louco, meu Deus, eu queria estar aqui também, né? Sabe? E assim, a menina que me mobilizou, o olhar dela, adoro, chega acidente de carro, eu conserto todo mundo, eu ponho todo mundo no lugar. E a gente também tem que ter paciência. Paixão, né? Oi? É muita paixão pelo cuidar, muita dedicação realmente, né? Para poder ficar nessa profissão, né? Eu não assisti esse Sob Pressão ainda, mas eu vou tentar assistir, mas eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Uhum. Primeiro, porque eu vi uma vez na rede social que uma enfermeira ela foi representada como uma biscate, se oferecendo para o médico. Isso eu vi na rede social. Meu, para tudo, entendeu? Parou. Já parei por aí. Não é isso. Não E é, assim, pelo amor de Deus, é profissional com profissional, né? O cuidado é uma arte. E o cuidado é a bondade. A bondade, ela é malandragem, entendeu? É você sentir a voz da pessoa. E é você rapidinho você ganhar uma cena ali e entrar com o que é necessário. É você fazer prescrição de cuidados. Não é aquilo que foi retratado nesse Sob Pressão. Tem que tomar muito cuidado com esses tipos de representações. Eu sempre fui muito bem atendida nos pronto-socorros. Agora, nesse acidente que eu tive, eu saí de lá, acho que foi a melhor parte da viagem que eu fiz. Foi muito legal. A gente deslocou, mas teve um atendimento digno, né? E lotado. E cabe a nós também, nós temos direitos, mas cabe a nós também o dever de ter paciência. E existem situações mais graves que a minha. As meninas entraram tudo correndo lá na salinha de isolamento. Eu falei, pai do rock, né? Quem sou eu aqui? Nada, né? Deixa lá.
Me deixa aqui quietinha, que agora, né, assim, tá doendo, mas é suportável, né? A dor do outro é maior. É, igual eu tinha cólicas de rins, assim, quem estudou comigo lembra, né? Acho que eu tinha, assim, cólicas de rins incessantes, assim, na época de faculdade. E às vezes eu chegava no plantão aqui, só que tinha uma pessoa que passava na minha frente que era um infarto. Então, é lógico, eu tô morrendo de dor, não consigo ficar em pé, não consigo ficar sentada, não consigo ficar deitada, mas, gente, eu não vou. A Danta do Tia tem um diamante aqui ainda, porque ele tá aqui desde 2007 e não saiu essa pedra. Nossa. Saiu metade dela só. Mas é lógico que você tem que ter o respeito com quem está te atendendo, você tem que pensar que tem outras pessoas que são mais ainda urgentes do que você, né? Porque é muito fácil chegar, eu tô com dor, vocês não me atendem, tudo. Meu, você sabe quantas horas aquela pessoa está lá trabalhando já? O que ela está administrando, o cuidado que ela tem que ter, a delicadeza para olhar a receita adequadamente, para administrar uma medicação naquele momento, né? Eu acho que essas responsabilidades é que muita gente não se toca, né? De que tem que haver. E é uma responsabilidade enorme, né? É uma responsabilidadezinha, assim. É. E a gente cresce pensando que o mundo está em volta do nosso umbigo. Nossa, você tem que me atender. Existem outras pessoas também. E é muita gente para atender. É muita gente. Por isso existem as prioridades, tem a escala de atendimento. Assim, pessoalmente falando, aprender um pronto-socorro, né? Por isso você marca uma consulta, demora. Mas, assim, aprender a usar um pronto-socorro. Sim. Adequadamente, né? Atuar, para não gerar gasto, dinheiro. E a gente não pode ser, ó, ir no postinho, olha, eu tô sentindo um encontro com um especialista. Tá? Mamografia, mulherada, tá? Mamografia, tá? Tem que fazer, Tem no SUS. Vamos tem. correr atrás. E a medicina preventiva, né? Essa saúde preventiva é muito importante, né? Porque diminui muito o número de pessoas que vão para emergência e para urgência, né? Porque muitas pessoas vão por picos de pressão, por problemas de coração, e se a gente cuida, tem uma saúde preventiva, né? A gente consegue garantir que esses atendimentos sejam otimizados, né? Realmente. Prevenção tá na alimentação, né? Tá na forma da. Deu uma travadinha aqui. Se relaciona com as pessoas. É o seu ou é o meu que tá. Então, eu acho que é o seu que travou. Eu estava ouvindo, deu uma travadinha, mas voltou agora. A Amanda tem uma outra pergunta, né? Que ela está se coçando aqui para perguntar, porque tem a ver com o projeto de vida dela, que é medicina, né? Se você já participou de alguma cirurgia, e se você participou, qual foi a sensação de participar, né? De uma cirurgia ou de algum tipo de procedimento desses mais. Mais aprofundados, acredito eu, né? Eu sou instrumentadora. Ah, você é. Então, E, e sou circulante de sala também. O que é uma circulante de sala? É quem não está estéreo e presta o atendimento, né? Para quem está dentro do campo cirúrgico, que é quem está estéreo. A coisa mais legal que eu escutei de quem estava me ensinando a circular e depois me ensinou a instrumentar foi isso, ó. A sua mãe que está deitada aí, viu, colega? O seu filho, viu, amiga? É o seu filho! Entendeu? reflita. Presta atenção. Você sabe o que você está fazendo aqui? E é aquela velha, a máxima, né? Aí é o amor de alguém. Tá? Exatamente. E uma cirurgia, ela é uma ferida proposital, né? Uma ferida causada para que haja uma exerese, né? Na maioria das vezes, uma exerese, uma retirada de algo que não está legal lá dentro.
né? Eu não sou médico, entendeu? Mas geralmente é uma retirada. Pode ser de um bebê, no caso de uma cesárea, pode ser um tumor, pode ser uma mama, que é frequente. É uma situação de alívio e de esperança, né? E é ciência. Pós-cirúrgico bom, né? De uma outra vida agora, né? É lindo, é lindo. E é arte, porque o cara, imagine uma mão costurando uma alça de intestino, a doutora lá fazendo uma reconstrução de mama, uma quadranté, né? É lindo, é arte. E daí tem o anestesista essencial, né? Porque é legal a anestesia, né? Para operar, né? É bom. Né? E é quem está tomando conta da sua cabeça naquela hora. O cara está lá, né? Cuidando dos seus sinais vitais. A circulante de sala, anotando os sinais vitais, medicando, seguindo as orientações. É maravilhoso. E olha, eu sou encantada com esse universo. É muito legal estar vendo isso. É muito legal. Sei lá para quem. Que bom estar falando isso para você. Porque foi além do que eu pensava que fosse. E a Não pessoa é. operada, ela vai sair de lá com uma nova possibilidade humana também, que às vezes ela não sai no mesmo formato que ela entrou. É uma amputação, é um outro, entendeu? Então é um outro cuidado. Eu nunca fui operada, mas eu acredito que passar por um processo desse, assim, é você ver o mundo de uma outra forma, se enxergar de uma outra forma. Às vezes até Exatamente. nascer de novo. Dependendo da cirurgia e do que for, né? O, o motivo pelo qual você está fazendo é bem isso, né? Porque a gente em escola veio todo ano, pelo menos um aluno tira apêndice. Todo ano. Não teve um ano dos 10 anos que eu dou aula que não teve pelo menos um aluno que não tirou apêndice. E aí ele volta devagarzinho, ele volta não podendo fazer exercício físico, e aí ele fica ali amuado no canto, fica 15 dias afastado, mas todo ano tem um aluno que tira apêndice, gente, é uma coisa de doido. E foi, eu não sabia direito o que era e tal, eu fui aprender dentro da escola, que assim, se passar do tempo pode estourar e a pessoa pode falecer, se não fizer cirurgia a tempo e tudo, e tem que tirar, e tem que ter um monte de cuidado depois. Então, assim, são coisas muito que passam por vários processos, porque tem o pré, né, cirurgia, detectar tudo, fazer, que aí é o que você faz, né, que vai cuidar da instrumentalização ali da cirurgia, tudo, e depois tem outro enfermeiro que vai fazer o cuidado do pós, e depois tem a gente que vai recepcionar esse aluno lá na escola, e ele não podendo fazer determinadas coisas ainda. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente vê essa questão do ciclo realmente, né? De como tudo está interligado. Isso que é interessante, né? Em ser humano, ver que a gente não vive sozinho mesmo, né? Meu, olha quantas pessoas para cuidar de uma. Exatamente. Olha quantas pessoas para cuidar de uma. Outro dia eu fiz as contas lá na instituição que eu trabalho. São, em média, 10 pessoas para cuidar de uma pessoa. Daí a Gente, gente vai mais longe, daí tem a professora. Entendeu? 15 antes, né? Sabe o que isso lembrou? Pô, viajei agora. Na Guerra de Angola, cara. Como que você exterminava, minava, né? O exército considerado inimigo? Mina terrestre. Porque se Sim, você fere um soldado, né? Você aleja um soldado, você precisa de dois para carregar. E já no mínimo. no mínimo, né? E já num sistema de cuidado e de saúde, não. São 10, cara, para cuidar de um, para promover esse bem-estar. Ai, Para Marcelo, é conseguir, muito legal. para dar um mínimo de qualidade de vida. Eu adoro esse tema, assim, estou aprendendo muito hoje, assim, porque eu realmente, a minha mãe, quando eu era criança, falava, eu adoraria que você fosse enfermeira. Meu pai sempre falava, eu adoraria que você fizesse direito. Aí vai eu, né? Nenhum nem outro, fui para a história,
porque a licenciatura é o meu espaço, é onde eu devia estar mesmo, é o que eu gosto de fazer, eu tenho certeza. Mas eu não tenho estômago, porque eu não posso ver sangue, eu tenho problemas sérios com a área da saúde, assim, aí a primeira conclusão que eu tive com a minha mãe foi essa. Olha, mãe, sinto, eu vou te decepcionar, mas a área da saúde é impossível. Mas eu admiro muito quem tem realmente, né, essa eu não sei se é necessariamente a palavra dom, mas eu acho que essa capacidade de conseguir olhar para o outro, de sentir a necessidade do outro e de se doar, não de graça, não, porque você escolheu como profissão. Mas eu acho muito, muito importante e muito bonito a forma como a doação realmente do seu conhecimento é integral naquele momento, né? Quando você está ali atendendo um paciente no hospital, você está doando todo o seu conhecimento para ele, né? Então, eu acho isso, assim, dignificante mesmo. Acho que é uma profissão que realmente é muito, muito importante, tem que ser muito valorizada. E não é um dia só que tem que bater palma, que tem que relembrar, que tem que falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais a área da saúde, porque é quem segura realmente as pontas, né? Em qualquer situação aqui. Eu posso ser professora, mas se eu não estiver saudável, eu não sou professora. Estou deitada numa cama, aguardando que alguém cuide de mim, né? Alguém me ensinou a ser técnica de enfermagem, alguém me ensinou a ser historiadora, entendeu? Não, meu, eu sinto muita proximidade entre as duas profissões. E eu me sinto muito realizada de ter tido a oportunidade de estudar e o story mesmo, né? Aham. E testemunhar tudo isso, né? E poder organizar na minha cabeça tudo o que eu estou passando e essa oportunidade de poder falar, né? Sim. O Que, story. que é legal, que é interessante, que é importante, né? E a gente fica, assim, encantado de ver realmente pessoas que são apaixonadas pela profissão, né? Que vem uma meta, um objetivo naquilo, e que não fala de uma forma romântica, mas fala de uma forma real, realmente. Né? É isso que é a minha profissão, ela é importante, ela é necessária e eu dou o meu melhor. Né? É isso que a gente precisava que ocorresse em todas as profissões. Né? Ocorrer valorização, respeito e também o outro lado, né? A dedicação e empenho de quem é valorizado e respeitado, né? Eu acho que uma reivindicação legal para esse setor da enfermagem são as 30 horas. Seria uma folga a mais por semana. Sim. Isso é bem legal, viu? Porque eu trabalho eu trabalho entre mulheres e eu trabalho com uma mulherada, perdão, muito foda, muito foda. E elas precisam de um tempo a mais junto com os filhos. Elas precisam, não é ócio. A gente tem muita essa mentalidade ainda de, nossa, tá encostada lá, tá com folga. Não, elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam cuidar da casa. Às vezes são várias noites sem folga, sem descanso, principalmente no noturno. 30 horas. E é uma reivindicação. Faz tempo que essa lei está sendo tentada, entendeu? E nunca passa, cara. Daí me parece, sabe? E a gente precisa cuidar dessa base, porque a gente precisa ser bem cuidado. Existe até nome de rua, cara. Boa morte. Todo mundo quer ter uma boa morte. Sim. Né? Ninguém quer morrer. Roma, cara, olha, eu via como era Roma, defunto para rua muitas vezes, abandonando criança, a ausência da misericórdia, entendeu? Não, a gente conseguiu uma caminhada e a gente conseguiu aprender e ensinar, né, a misericórdia mesmo para as pessoas, que é a compaixão, Que é o entendeu? cuidado, né? Isso. E 30 horas para o meu povo descansar um pouquinho mais. A maioria tem 2 trabalhos, porque o salário não é legal. Você precisa trabalhar muito. É uma conquista. Eu consegui um progresso
certo progresso trabalhando lá, eu criei meu filho, mas podia ser melhor, deve ser melhor. É muito risco, é muita dedicação, entendeu? 30 horas, um salário melhor e... a gente acaba vendo por aí que a galera abre vagas de estagiário para marketing, para você vender a sua estratégia de provocar desejo em obter bens. Eu acho que isso devia ser repensado também para uma outra área que é de formador de, não só de opinião, mas de pessoas que têm a capacidade de evitar a dor, de minimizar a dor, educar a molecada para evitar a dor nas outras pessoas, não provoque a dor no outro, cuide do outro. Não sei se eu estou sendo... Eu não falo bem, Marcela. Não, eu tô adorando, mas eu acho que é exatamente isso. A gente é uma sociedade que está treinada a maltratar e não cuidar, né? A saúde é o único lugar onde você vê que existe um mínimo de preocupação, né? Nem na escola, muitas vezes, a gente está preocupado com o cuidar, a gente está preocupado com o educar, como se ele não passasse pelo cuidar, né? É isso que é importante, é ter essa noção de que a educação, ela passa por cuidado também, né? E o cuidado, ele é político, ele é extremamente político, ele vai passar pela sua ideologia, a sua forma de falar. Ainda bem que a gente tem protocolo, porque eu tenho medo da gente entrar num sistema de quem merece, quem não merece, de meritocracia. A gente sabe que isso já aconteceu. Aquele documentário Holocausto Brasileiro. Como que uma enfermeira pode concordar com uma situação daquela? Não dá, né? Aquilo não faz parte do viés político dela. Não dá, né? Entendeu? Depois você vê Nise, né? O Coração da Loucura. Ivone Lara! Tá ligada? Ela era enfermeira, ela era técnica, depois... não sei se ela se formou enfermeira, Dona Ivone Lara. Ou Dona Ivone Lara era enfermeira lá no hospital com a Nise. Ela era uma linda! Linda, maravilhosa. Ela era enfermeira. E até o final, ela militou pela saúde mental, né? Sim. Pelas pessoas. Gente, aquilo... É sensacional, gente. Fica aí a indicação, ó. Ouçam Dona Ivone Lara, a rainha do samba desse Brasilzão aí. É um espetáculo de musicista e era uma enfermeira que trabalhava no Hospital de Saúde Mental, onde atuou a mãe, a matriarca aí, né, da terapia ocupacional, que é a Nise da Silveira, que foi uma médica psiquiatra que trouxe tratamentos alternativos que não o eletrochoque, que não só o medicamento para tratamento psiquiátrico. O filme é muito bom, inclusive, né? Chama Nise e o Coração da Loucura. Tem o Holocausto Brasileiro também. E o Holocausto Brasileiro é para manicômio, assim, é pesadíssimo, né? Mas é importante de ver também, né? Como é que as pessoas... como é que o ser humano pode mostrar o seu pior lado também, né? Ao não cuidar, a negligenciar o outro, né? E selecionar, né? Quem vai, quem não vai. Porra. Sim. É muito triste, né? Pensar isso, né? E nessa hora a gente vê essa questão de como a saúde e a educação, elas caminham muito próximas mesmo, né? Elas estão muito perto nesse sentido, né? Da meritocracia, de esse aqui pagou mais, ele tem mais, esse aqui não pagou, como se ele não pagasse impostos, então ele tem uma coisa mais, né, lotada ou não da mesma qualidade, quando a gente sabe que isso é totalmente errado, que isso é totalmente absurdo, né? E a gente tem que passar por muitas reformas e reconstruções, né? Como a gente começou essa conversa. Mas eu acho que a gente tem evoluído e que a gente tem profissionais como você e com as suas amigas, porque eu tenho certeza que você não seria amiga de pessoas que não pensam como você, que não agem como você, né?
Então, eu tenho certeza que você tem hoje também, trabalha com uma equipe que pensa muito como você e que oferece o melhor serviço realmente, né? E é isso que dá aquele quentinho no coração da gente. A gente fala, posso ficar mais tranquilo, né? Se eu for naquele hospital, eu sei que eu vou ser bem atendido. Se eu tiver aquela pessoa ali dentro, eu vou ter realmente respeito, né? Que era para a gente ter em todo lugar e infelizmente ainda não acontece, né? Mas a gente vai fazer acontecer. Sim, Você, estamos fazendo, né? a gente tem ainda aquela mentalidade do dualismo, né? A gente Sim, separa a cultura da educação, não é? A gente separa o cuidado da educação, né? A gente aliena, né? Coisas que não que era para estar andando junto, né? Quando uma professora como você, como outras que têm, se você consegue levar a cultura para a sala de aula, ó, vamos lá, olha, como posso falar? A capoeira, por exemplo, e outras expressões, são outras formas de ver o mundo, né? sim. E eu sei de casos em que pessoas são severamente é, barradas ou cerceadas de poder agir com plenitude dentro do conhecimento delas, né? Infelizmente. Até aquela lei de ensino de história da África foi suspensa, não sei se é isso mesmo? Então, eles Por- estão tentando, mas não conseguiram ainda. Continua nos livros didáticos e continua no nosso currículo. Inclusive, no currículo do Fundamental 1 e 2, ele foi fortalecido. Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Vencemos, essa batalha vencemos. Agora vamos ver quando eles forem reformular o currículo do ensino médio, né? Mas no ensino fundamental, isso ficou bem forte, bem ressaltado. Não só de cultura afro-brasileira, mas de indígena também. Nossa, Então, eu eu gostei torço muito por dessa, vocês. Eu torço por dessa. vocês, Oi? porque eu torço muito por vocês, professores de história, por nós, né? É, a gente Se eu precisa hoje voltasse para a sala de aula, eu voltaria com uma outra concepção de fala, de entendimento também. de compreensão do cuidado, né? Da educação, da relação que ela tem com as outras áreas, né? E é encantador, assim. Eu adoro esse tipo de conversa. Eu adoro pensar na coisa pública. Eu sou muito da valorização do que é público, né? Por mim, tudo era estatizado, porque assim você garante que todo mundo tem acesso realmente às coisas, né? E não que só quem tenha dinheiro possa ter acesso, porque eu não acho que isso seja uma sociedade que está pregada lá na Constituição de 88, né? Então, na minha concepção, o público tinha que ser público realmente, tudo tinha que ser público, para que a gente conseguisse garantir o máximo possível de acesso a qualidades de tratamento, de educação, de entretenimento, de segurança, de tudo que é necessário para um ser humano viver e não sobreviver, né? A gente E tem que que, parar de sobreviver, né? e que a gente não seja fadado, né? Não tenha como destino um chão de fábrica de uma multinacional, que a gente tenha artistas, que a gente consiga dar espaço para o menino criar, para ele desenvolver aquela cultura, aquele modo de pensamento, de ver o mundo que ele está inserido dentro da família, que ele Exatamente. não seja resumido a um chão de fábrica, que ele não frequente uma escola para ele aprender a obedecer. Ó, oh, fica quieto, sentado aí, para ficar quietinho numa esteira também. Que eu não vá cuidar de. Eu trabalhei numa fábrica, a maioria das minhas companheirinhas de trabalho, todas operadas de tendinite, 25 anos de esteira, não consegue vislumbrar uma saída disso, por quê? Porque comprou uma casa, tem aquele carnezão para pagar. A gente fica preso às coisas, né? Porque E é precisa muito. viver. É, e a A gente gente, precisa de um país que realmente respeite, né? Aquele que quer viver bem, aquele que está ali
cumprindo seus compromissos, honrando tudo aquilo que acredita, né? Que a gente possa oferecer um cuidado e uma educação para quem ele tem liberdade, aprendeu a ter responsabilidade sobre os próprios atos, né? E não a quem foi imposto. Não, emprego legal, multinacional, vá lá, enriquecer o cara lá da bolacha, biscoito, sei lá. Né? Que seja qualquer um, né? Qualquer multinacional. Não é um trabalho indigno, gente, mas que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo lá, né? De que ela pelo menos saiba o que ela está fazendo lá e de que ela tenha acesso a direitos realmente e não esteja ali somente porque a vida a empurrou para isso, né? Gente, estamos fechando o tempinho aqui, né? Porque já deu 1 hora, ó. Papo rende, hein? Com gente que gosta de conversar. Estamos de vermelho ainda, amada. Né? Estamos coloridinhos aqui, estamos combinando o tom sem querer, hein? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação para fazer para a Ângela, gente? Que a gente, né? A gente geralmente faz aí 1 hora e 10, né? De conversa, porque o papo sempre rende, né? É muito gostoso. Ainda mais, né, com gente que tem tanto conhecimento para trazer aqui para a gente. Alguém tem alguma dúvida? A Amanda queria comentar que ela disse que a live acrescentou muito para ela e principalmente para o projeto de vida dela, que é medicina. Então, que ela aprendeu muito com essa conversa, que foi muito bom. Obrigada, Amanda. Amanda sempre presente aqui nas nossas lives, né? A Fernanda também dizendo que gostou demais, que o foco dela, né, os projetos de vida dela também é fazer enfermagem. Então, que ela ficou muito feliz, gostou de ouvir a nossa conversa. Obrigada pela participação, viu, Fernanda? A gente fica muito feliz, né, quando a gente consegue alcançar as pessoas exatamente naquilo que elas queriam ouvir ou naquilo que elas precisavam ouvir naquele momento, né? Eu fico muito grata, porque eu saí da sala de aula, mas a sala de aula nunca saiu de mim, né? Maravilhosa! Esse é um projeto aqui que, para mim, esse projeto aqui, para mim, é o meu pezinho na sala de aula. Então, eu sou muito feliz por ter começado, não pretendo parar com ele. Às vezes você fala, eu tô cansada hoje. Não, tenho muita coisa para ensinar, tem muita gente para bater papo, para dar espaço e para dar visibilidade realmente que é necessária. E aí eu acho que as pessoas não têm mais nenhuma pergunta para fazer, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente, Ângela, a sua disponibilidade, a sua vontade. E eu sei que, né, você me reafirmou várias vezes que você não fala só por você, você fala por todas que trabalham com você e por todas dessa profissão, né? Que é tão importante, que é tão necessária e de como a gente ainda tem muito para ganhar e melhorar em saúde no Brasil quando a gente realmente valorizar essa profissão. Estamos no caminho. Eu agradeço o espaço de fala, porque todo mundo bateu palma para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro. Pouca gente deu espaço para a gente falar. Eu acho que você, né, amada, teve esse coração, essa consciência, cachorro brigando. Eu agradeço muito. E eu espero. Desculpa, eu não falo bem, eu fico. Foi uma delícia a conversa. Imagina, foi muito bom. E parabéns, você é maravilhosa, sempre foi. Ai, obrigada, fico muito feliz. Eu também, eu nunca escondi a admiração que eu tenho por você. Um mulherão daqueles, não vou usar o palavrão aqui não, mas daquela, sabe? Eu sempre olhei e falei, nossa, que mulher incrível, meu Deus. E eu Admiro sempre demais. te olhei assim também. Que bom que é recíproco. É gostoso, né? Porque eu fico muito feliz realmente de ter conseguido fazer essa conversa com você nesse momento e que a gente aprofunde, né? Em próximas conversas aí você pode vir para falar sobre a profissão de instrumentalizadora, né? De instrumentalizadora, não, instrumentista, né? Que chama? Instrumentadora. Instrumentadora. Nossa, errei 2 vezes, né? Aí, nessa profissão, tem mulheres, homens também, muito melhores do que eu. É muito legal ouvir também.
É bom, não, a gente pode fazer uma roda de conversa, falar sobre isso, porque muita gente se interessa, né, por essa área também, né, porque vai despertando curiosidade, e eu, pode deixar que eu chamo de novo, viu, tem vários aqui que já passaram e que já sabem que vão voltar para uma nova conversa, mas um pouquinho mais afunilada, assim, agora vamos falar desse tema específico, né, hoje a gente tratou de uma forma abrangente, foi muito, muito bom, muito gostoso, e eu acho que a próxima conversa a gente vai aprofundar ainda mais e vai ser ainda melhor. Parabéns pela iniciativa, Marcela. Muito Parabéns. obrigada. Chique. Obrigada. A minha prima está aqui falando que ela adorou a live, dando parabéns para gente. Ela que fez, ela fez auxiliar de enfermagem e fez, agora está na educação. Ela fez o caminho inverso. Está lá na educação e está adorando, se apaixonou por educação. Mas é isso, né? É o que somos, seres humanos que em constante mudança e evolução. Que a gente sempre faz o que é melhor para a gente mesmo, né? E para quem está em torno da gente. A vida é boa. O Sim, melhor da gente está fora da gente, que são os outros. as relações que a gente consegue fechar, aqueles que a gente consegue agregar, né? É isso, falou tudo. Não tá aqui, tá aí, ó, o meu melhor. Ah, e tá aí o melhor também. Estou muito feliz com a sua participação. E assim que essa live estiver disponibilizada, eu já marco você, publico lá no Facebook, e a gente vai espalhar essa conversa para outras pessoas participarem, né? Mesmo que seja não ao vivo. A minha prima está dizendo, né, que ela não se deu muito bem na área da saúde, mas ela admira muito todos os profissionais e acabou indo para a educação porque, né, tem coisas que são apaixonantes e a gente nem sabe, né, muito porquê. Mas então, fica aí o convite para a semana que vem, gente. Provavelmente o assunto continue sendo a área da saúde. Estamos priorizando esses temas por conta da necessidade de saber mais sobre isso, né, de conhecer mais sobre esse assunto. E você só veio contribuir, a brilhantar realmente todos esses encontros que eu tenho feito até agora. Eu agradeço muito, de novo, eternamente. E Parabéns, a gente. Marcela. Mestrona. Obrigada. E logo, logo a gente se vê. Quando a vacina chegar, a Rua do Porto que nos aguarde. Guarda, Rua do Porto, é nossa! Nossa, todinha. Gente, muito obrigada pela participação de todos. A gente se encontra na semana que vem. E muito obrigada. Beijão.